Olá, que bom. Alguns chegaram. Gente, a ideia, então, que a gente tinha pensado nesse momento era que tivéssemos um espaço, não é, de tempo de fala distribuída entre todos os participantes, né? Não sei se vocês notaram, mas no site a gente colocou a informação de vocês, dos participantes, do mesmo modo que a gente colocou as informações sobre os palestrantes, não é? E as imagens também trazem as suas mensagens, e esse momento é um momento em que todos nós seremos palestrantes, em que todos nós poderemos compartilhar algumas elaborações, não é? A partir do que a gente viveu hoje aqui, apontar, construir caminhos futuros, porque o trabalho, o encontro dentro do GT, ele é um encontro duro, né? Nós temos uma tarefa para cumprir, mas a gente precisa de momentos de conversa, né? De troca e alguns encaminhamentos também de todo mundo. A ideia era que a gente abrisse aqui a nossa conversa conhecendo um vídeo, né, do Dom Marco Regulatório, um cordel famosíssimo feito por Luiz, lá do Recife, né, do Centro Cultural Luiz Freire. Fez um cordel maravilhoso sobre o Dom Marco Regulatório, né? Ele mesmo confessou que não sabe falar de cor, que é muito grande, mas eles produziram um vídeo e a gente queria mostrar, mas o Data Show parece que ele foi para o lanche e não voltou. Então, a ideia que a gente tinha pensado inicialmente era de ter um tema para essa roda, né, para organizar um pouco as nossas falas. E a ideia era que a gente pudesse fazer uma reflexão sobre por que é importante comunicar a diversidade, não é? Para além dos meios, né, dos meios como infraestrutura, dos meios como marcados pelos aportes legais, mas qual é a importância real dessa agenda, não é? De por que é importante comunicar a diversidade. E aí, o microfone vai circular, não é? A gente pode ocupar esse espaço para fazer essa reflexão, e outras que outras pessoas propuserem. E, para essa tarefa, a gente tinha pensado no início do Tiago começar a suscitar, não é, algumas provocações. E ele conseguiu algumas ainda, uma ao final desse dia, né? Então, a gente vai funcionar assim. Eu queria consultar vocês. Se a gente deixa o microfone passando, né? Ou se vocês querem vir à frente, ou se a gente se organiza espacialmente de outra maneira. A gente deixa o microfone circulando, pode ser? Pode ser? Quem quer já conversar? Não pode? Não? Tem que vir aqui. Então, por gentileza, né? A gente já tá. Podem vir mais para frente, a gente fica mais fácil, menos tumultuado, né? Pode. Então, o Tiago vai começar com algumas pitadas. Na verdade, todas as provocações que passaram por aqui hoje, que a listinha foi dando cheque, foi acabando. Tem uma que eu acho que a gente deveria tocar mais nesse assunto, que você falou-se muito o que o governo tem que fazer, o que a parte do Estado, as necessidades, o que tem que ser feito pelo Estado e tudo, mas tem uma questão que é importante, que é o que a gente pode fazer para fazer com que essa pauta da comunicação para a cultura, na pauta da comunicação, realmente saia dessa bolha que existe aqui, que existe há uns 10 anos. Eu participei desde a primeira da conferência de comunicação, das conferências daquele eixo comunicação e cultura, da Conferência Nacional, circulei o estado de Santa Catarina falando disso, participei de fóruns de cultura, e nesses dois espaços de cultura e comunicação, sempre não existe uma atualização muito grande de pessoas, de quadros, de pessoas que participam disso. São praticamente sempre as mesmas pessoas. Por isso que foi até muito simples aproximar num espaço único as pessoas que fazem a interseção entre as duas áreas, que são vocês. Quer dizer, como é que a gente vai fazer para que esse discurso, essa demanda, ela realmente vá para além da gente?
Agora teve uma campanha recentemente, né, do FNDC, até pedi para a Roseli, que não deu tempo de dar esse feedback de como é que foi o pessoal do FNDC, como é que foi essa campanha dos 50 anos de televisão, né, do marco regulatório. Foi feita uma campanha pública sobre isso para tentar levar para além dos círculos que já discutem isso. Eu acho que talvez seja um desafio que a gente tem que também começar a pensar e pegar para a gente essa responsabilidade, né? Que tipo de ações e campanhas que os grupos, os coletivos, as organizações que estão aqui presentes vão executar para que a gente consiga realmente fazer essa luta ficar ampla, de fato, para ir para muito além dos circuitos que ela já circula. Né? Essa é uma provocação que eu estou fazendo aqui para o coletivo, para o público, para a gente ver onde é que a gente pode seguir adiante com isso. Que, por exemplo, a gente tem hoje algumas conquistas que não... Conquista, por exemplo, a TV comunitária, ela é no cabo, ela tem algumas limitações, mas é uma conquista, não dá para dizer que não é. Se você circula em várias cidades do interior do país, por exemplo, hoje, e fala, gente, vocês sabem o que é uma TV comunitária? Cidades com TV a cabo, tá? Sabe o que é uma TV comunitária? Sabe que vocês, produtores culturais, podem se organizar entre associações e fazer uma associação de canal comunitário e passar o conteúdo de vocês? Praticamente 90% das cidades que eu passei e falei isso, as pessoas não sabiam nem do que se tratava, a lei do cabo. E aí vai todo aquele processo de educação e tal, e aí algumas TVs começam a aparecer. Quer dizer, soluções simples de difusão de coisas que a gente já conquistou não ganharam eco suficiente ainda. Então, uma provocação que eu estou trazendo aqui hoje, que sobrou, entre tantas outras que a gente já discutiu, está falando desde ontem, na verdade, das oficinas, seria essa. O que a gente pode fazer para realmente ganhar eco da sociedade como um todo, para nossas demandas, né? Para o marco regulatório, principalmente. Companheirada, eu acho que o debate da diversidade, vamos ter que fazer um histórico político da criação do Brasil. Verdade, gente. Quando a gente pega, por exemplo, e lê aquela obra-prima do Darcy Ribeiro, chamado Povo Brasileiro, né? Que você tem duas correntes de pensamento e de criação desse universo chamado Brasil. Uma foi dos invasores portugueses que aqui chegaram, que não nos entendeu enquanto povo, nos entendeu enquanto força de trabalho. Esse é o primeiro debate. E o outro debate se deu da libertação, da luta e da libertação do nosso povo, que ainda não terminou. O que eu quero refletir sobre isso? Foi esse modelo do capital, de você colonizar o Brasil de forma diferenciada, foi o que gerou a nossa diversidade. Quando se pegava o escravo de Angola, colocava em São Paulo, o outro da mesma etnia colocava em Salvador, não se organizava na realidade a organização do Brasil enquanto indústria, né, de uma forma em que as identidades culturais chegassem, né, de uma vez só, ou seja, poderíamos ter a etnia de Angola toda em São Paulo, mas não, eles misturaram isso. E isso criou a nossa diversidade. Né? A nossa diversidade surgiu a partir de um modelo de exploração. Isso é interessante a gente avançar, e a gente se enriqueceu muito com isso. Agora, é importante a gente entender que nós queremos essa diversidade como instrumento de humanização. E aí, companheirada, eu quero colocar uma coisa bem clara para vocês. Assim, eu nunca vi a água e o óleo se misturarem. Eu nunca vi o opressor e o oprimido sentarem juntos. Eu não sei, eu ainda não perdoei aquele que torturou meu pai durante a ditadura e nunca vou perdoar. Né? Aqueles que nos oprimem ainda aqueles que invadiram o nosso país. Está claro isso? O que a gente precisava fazer uma reflexão agora
é a nossa divisão entre sociedade e Estado. Nós somos parte desse Estado? Eu acredito que ainda não. Nós não temos uma república, nós temos uma reparticular. Essa é a verdade, porque todas as ações que se diz pública é para servir ao interesse único e exclusivo dos particulares, aqueles que detêm o poder. O poder da comunicação, o poder do dinheiro, o poder do monopólio da terra. Né? Nós precisamos repensar esse debate. E aí qual o papel do Estado nesse sentido? É de, né, como todo mundo fala, se o poder emana do povo, por que nós não exercemos o poder? A gente tem que negociar, né? Vamos negociar o debate da comunicação com o setor privado, vamos negociar a cultura popular com a cultura de mercado, né? E qual é o nosso papel nesse sentido? Qual é o papel do Estado? Se nós somos maioria, nós somos a sociedade. O Estado cumpre. Cumpre o quê? Cumpre o que a força política determinar. E quem detém a força política? É o capital ou somos nós, a sociedade? Por isso que eu falo, está na hora da gente se organizar. Né? Tem uma frase da música do Fernando Anitelli chamado do Grupo Teatro Mágico que diz: tem hora que a gente se pergunta por que não se junta tudo numa coisa só. O professor colocou isso. E por que a gente não se junta numa coisa só? Movimento pela democratização da comunicação, da cultura e da arte. Esse é o desafio. Por que a gente não cria um grande movimento nacional pela democratização da comunicação e da cultura? Vamos pensar nisso, gente. E aí a gente vai pautar o governo. Né? Eu já cansei de discutir com o FECOM 3, 4 vezes, depois a Confecom. Estamos aqui de novo discutindo mais uma. Eu pensava que eu vinha discutir aqui o seguinte, que a Marta viria aqui, ou a Ana de Holanda, né? Viria aqui, não, mas a minha ideia era essa, que ela viesse aqui e assinasse, olha, pá, está resolvido. Não, agora nós estamos discutindo a demanda da Confecom para 2014, 2013. Pelo amor de Deus, né? Então eu fico pensando, na segunda Confecom, talvez o meu neto consiga ver alguma proposta apresentada na próxima conferência, ser aprovada pelo meu neto. Né? Vamos refletir um pouco sobre a gente. E depois a gente chegar para o governo e falar, ó, queremos, está aqui. É essa que é a proposta que eu quero levar para os companheiros. Mais provocações, falas, demandas. Eu queria aproveitar o gancho da fala do... Ah, ó, tem ali. Oi. Bom, pedir desculpa pelo cansaço, eu estou muito cansado mesmo. E eu queria pensar em termos assim de contradição. Né? Eu vi uma fala numa mesa, uma pessoa elogiando a separação do Ministério da Educação do Ministério da Cultura, que foi um avanço para a cultura, que aí sim a gente poderia discutir questões da comunicação e aprofundar esse debate. E depois nós voltamos para unir o Ministério da Cultura com o Ministério da Comunicação. Então essa é uma contradição que eu não resolvi e gostaria que vocês me ajudassem a resolver. Uma outra contradição sobre consensuar ou não as lutas dos diferentes segmentos. Eu vou para o Fórum Social Mundial e a gente vê vários movimentos sociais, e o que a gente discute, o professor Boaventura de Souza Santos fala disso, de um trabalho de tradução. A gente tem que traduzir mesmo, entender o que o outro fala, para a gente poder respeitar e ele nos respeitar. Então, é um trabalho de tradução. E isso, para mim, é um certo consenso. A gente tem que agendar uma pauta, e dessa pauta a gente vai consensuar que as lutas vão ser unificadas. Essa é uma outra questão. Uma terceira contradição que eu tenho, agora me fugiu a cabeça, não sei se eu vou lembrar agora, mas por enquanto eu vou ficar com essas duas contradições que eu não consegui resolver. Gostaria de pedir ajuda assim, da galera para resolver, e depois eu entro para a gente discutir de novo. Boa noite a todos. Alcione, mais uma provocação ao Ministério, no sentido
de que o Ministério teve a coragem de realizar o primeiro Fórum Nacional de TVs Públicas, no qual a ABPEC foi uma das principais parceiras, não só na ajuda, como na ajuda financeira também, na organização desse evento, alguns anos atrás, onde nós discutimos exaustivamente a criação da TV Brasil e norteou uma série de conjunturas, né? Então, a provocação, a ABPEC provoca o Ministério para que a gente possa realizar, não o Fórum Nacional, entendeu, das TVs públicas, mas da comunicação pública, porque tem muitas rádios aqui, e que o Ministério, entendeu, busque essa pauta e, se possível, logo no início do ano que vem, para que a gente possa fazer um Fórum Nacional da Comunicação Pública e puxar uma série de demandas que foi dentro da COFECOM, né, para que a gente possa realmente colocar isso dentro do eixo. Então, é mais uma provocação, e a ABPEC se coloca à disposição para estar junto novamente, entendeu, nesse processo. Bom, eu queria aproveitar então essa ocasião que a gente está falando para todo mundo, de uma coisa que está circulando, que esse momento, enfim, a gente está aqui colaborando com a política pública, do Ministério da Cultura, etc., mas esse também é um dos momentos raros em que, de novo, a gente tem um recurso público investido aí para o encontro de pessoas que pensam a cultura, que pensam a comunicação e a democratização. Esse momento é muito rico, a gente está conhecendo pessoas, conhecendo projetos, se conhecendo, conhecendo visões de mundo. Então, além da nossa colaboração para com o Ministério, para com o nosso Ministério, né, nós temos também as nossas demandas, etc. Então, surgiu, já está circulando por aqui, enfim, desde ontem, uma ideia da gente elaborar uma carta, assim como foi na entrada da lamentável gestão da última ministra, que houve uma carta pedindo a saída dela. Acho que tem uma necessidade de dar as boas-vindas à nova ministra, né, de que ela receba, então, além de todas as contribuições que são, de certa maneira, mediadas, filtradas, enfim, organizadas pelo Ministério, nós temos total capacidade de elaborar diretamente nossas demandas, nossa política e apresentar, em termos bastante sucintos e diretos, aquilo que a gente está vislumbrando com essa possibilidade. MINC com 2 Cs, enfim, uma série de coisas que são demandas nossas, históricas, de lutadores históricos. Então, de hoje para amanhã, a ideia é a gente elaborar um esqueleto inicial do que seria essa carta, um manifesto, um conjunto de demandas, etc. E que amanhã, após o nosso trabalho árduo, incansável de elaboração de ações e metas utópicas e revolucionárias, a gente faça, então, dentro de uma plenária nossa, o destaque e a aprovação dessa carta que tenta, talvez possa sintetizar esse conjunto de demandas que estão surgindo aqui. Fica, então, aí, enfim, essa provocação, proposta, etc., das pessoas que tiverem, enfim, a fim de começar a elaborar isso, que seja hoje à noite, ou no hotel, ou mesmo numa saída aí, eventual, num barzinho e tal, bem descontraído, e que amanhã, após os trabalhos, a gente, na nossa plenária, a gente reserve um tempinho para tirar essa aprovação coletiva. Enfim, adoraria ouvir mais a respeito do que vocês acham disso. Não, a terceira contradição é o seguinte, é que a gente foi feita uma crítica aqui sobre o festival. E assim, o Fórum Social Mundial é um grande festival da diversidade. O Fórum Social Mundial ele expõe para o mundo inteiro toda essa rica diversidade que a gente tem. E o Ministério da Cultura fez um encontro aqui na Lapa, um encontro da diversidade cultural, que foi fantástico, foi muito bacana mesmo. Então, essa é a terceira contradição que eu queria colocar. Bom, eu vou tentar amarrar um pouco as agendas que o pessoal está colocando aqui. Eu acho que a proposta do Tiago é ótima. Já convoco aqui quem quiser pegar junto essa carta aí, que faça uma comissão, um grupo, esse GT, já marque com ele aqui, né? O Tiago se propõe, que no final da saída aqui já agendem essa construção da carta no hotel em algum momento. Eu acho que já podemos sair com esse encaminhamento. Essa carta. Alguém se opõe à construção dessa carta? Tu? Então, por quê? Você pode vir aqui. Ah, tá, para não ser unanimidade. Perfeito, eu acho ótimo. Perfeito. Então, ela não é uma unanimidade, mas ela é uma proposta de muita gente aqui. Tá, ótimo.
Outra questão é a agenda que está sendo colocada aqui de TV pública. Eu acho uma agenda interessante para a gente tratar. E também tem uma questão importante que foi falada em muitos momentos desde a oficina ontem, que é a questão do canal do MINC, canal de cultura, né? Então foi se falado na proposta de criar um evento específico para tratar desse canal da cultura. Eu estou colocando também nessa agenda que se faça nesse evento não só falar do canal da cultura, mas também, e aí é uma agenda mais para a sociedade civil organizada, que a gente precisa começar a pensar em como a gente vai articular o canal da cidadania. Que o canal da cidadania hoje é um assunto importantíssimo que a gente não tá dando a devida atenção. Eu falo isso mais enquanto sociedade civil organizada. Aí o pessoal dos cineclubes, da BD, produtores de conteúdo audiovisual, principalmente, tem que estar... E o pessoal da Rádio Difusão Comunitária tem que estar muito atento a isso. É uma agenda importante no canal da cidadania, e esse canal também é uma outra agenda. Agora, sobre a questão do Ministério da Cultura e Ministério da Comunicação, não sei aonde isso é consenso, essa união aqui, mas com certeza o CA+, o Ministério da Cultura, acredito que seja aqui. E esse CA+, é a gente. Começa aqui, na verdade. Começa aqui, na verdade, ele é um ponto alto dessa trajetória de intersecção entre a cultura e a comunicação. Vem lá de trás, das conferências, vem da união entre vários movimentos sociais que tem aqui que trabalham com essas interfaces, né? A cultura digital, principalmente, que é a interface de cultura e comunicação. Então, talvez uma proposta interessante seja continuar essa inteligência que o Thiago falou aqui, que somos que quem pensa se aproximar mais ainda das pessoas que fazem essa relação entre a cultura e a comunicação e transformar esse grupo que está aqui numa espécie de fórum contínuo de debate, não necessariamente precisa ser mais uma lista na internet ou ocupar aquele site do Comunica Diversidade, quer dizer, se estabelecer continuar esse contato que está sendo feito aqui. Potencializar. Eu não sei o que vocês acham dessa proposta, eu acho que a gente deveria tratar sobre isso. E queria também colocar uma questão importante, que a gente não está... E amanhã é fundamental lembrar disso. Amanhã a gente vai ter um tempo mais reduzido para debater as propostas. A gente não está aqui para discutir de novo as demandas dos fóruns, as demandas da Confecom. A gente está aqui para pegar aquelas diretrizes que estão lá colocadas e transformar em ações pontuais e ações práticas. Amanhã todo mundo tem que estar com isso na cabeça. Não é colocar mais demanda no que já existe, é pegar aquelas diretrizes que estão lá e transformar aquilo em políticas públicas realmente pontuais, estabelecidas, ações à prática mesmo. É isso que a gente tem que estar focado amanhã. Só queria fazer essa lembrança, porque a gente ontem, na discussão nos grupos, ela foi bem rica, mas ela também talvez se perdeu um pouco e isso virou retrabalho. Já existiam várias diretrizes, a gente criou ainda mais diretrizes, e quer dizer, a gente não precisa fazer retrabalho, a gente tem que transformar aquilo que está ali em ações bem pontuais e dizer o que já realmente a gente quer dentro daquele universo, em matéria de ação, né? Alce? Não, desculpa. Já tem aqui, obrigado. Boa noite, sou Paulo Lima, eu sou do Projeto Saúde e Alegria, lá de Santarém, Pará. Eu quero colocar aqui o meu apoio à ideia do Thiago e dizer que é uma oportunidade de a gente fazer um fato político, né? Fazer dessa oficina aqui, desse encontro, um fato político importante, que seja uma carta bem construída, que resgate o que foi a gestão Marta e o respeito ao software livre, a inclusão digital. Foi o maior projeto de inclusão digital que o Brasil já construiu, que foi a base de uma política que está patinando no governo federal, que é o programa Telecentros.br, e isso a Marta construiu sua história. Ela tem legitimidade para assumir e fortalecer ações de inclusão de cultura digital no Ministério da Cultura. Só que tem coisas acontecendo, né? O Coletivo Digital, uma organização de São Paulo, que trabalhou muito próximo à Marta na construção da política de inclusão digital daquele município, já está em contato direto com ela. O Fora do Eixo também. Então, eu acho que quem se responsabilizar pela condução desse processo deve consultar esses companheiros ainda hoje para a gente somar, a gente fazer um documento que tenha também a tradição dos grupos que trabalharam com a Marta lá em São Paulo e os companheiros que estão fazendo uma pressão junto com o Sérgio Amadeu e que estão conseguindo legitimidade e parece que já foram recebidos pela Marta. Acho importantíssimo, mas desafiador, para que a gente não faça mais uma carta. Eu, de modo geral, já sou meio contra as cartas, porque é um recurso que a gente usa demais. Agora, nesse momento, acho que uma carta que una aí a importância da crise que a gente tem das rádios comunitárias, da violência contra as rádios comunitárias, a criminalização dos movimentos sociais, e outro tema que é fundamental e que essa carta não pode deixar de tocar, que é a ausência de diálogo, né? Esse momento aqui é um momento raro nesses 2 anos de governo Dilma.
Eu que participo de muitos fóruns da Amazônia, nós estamos fora de qualquer debate da Amazônia. Nós estamos discutindo muito pouco o Ministério do Meio Ambiente. Nós estamos discutindo muito pouco cultura. E agora retomamos uma conversa. Essa prática é fundamental e nós temos que renová-la, tanto que uma das conquistas do movimento da inclusão digital é organizar agora em dezembro a oficina de inclusão digital e participação social. Nós tivemos que mudar o nome da oficina para renovar a importância da participação social no governo Dilma, que a coisa está difícil para o nosso lado. Tem muita organização não governamental sumindo, desaparecendo, movimentos sendo, ou ficam completamente governistas, ou desaparecem, e isso é muito complicado. Aqui foi dito hoje pelo professor uma frase que eu acho das mais importantes e que a gente está esquecendo. Quem oxigena o Estado, quem traz a criatividade, são as organizações da sociedade civil. E nós precisamos fortalecê-las e temos isso em todas as nossas pautas. Obrigado. A Saskia. Bom, gente, eu sou do Conselho Nacional de Cineclubes, né, uma organização mais voltada para as questões audiovisuais, não propriamente dito dentro da comunicação, né, mas que, ao mesmo tempo, é uma organização da sociedade civil que trabalha com acesso aos produtos culturais, aos bens culturais, e... Nossa, apagando a luz. E que, na verdade, assim, eu acho a importância desse encontro aqui é realmente de tentar trazer essa diversidade, trazer essa grande caldeirão, né, que pessoas de vários movimentos e essa troca que a gente está conseguindo fazer nos grupos e que cada um consiga realmente olhar, né, a minha provocação é meio por aí, cada um consiga olhar também pela perspectiva do outro, não só pela sua, e consiga encampar dentro da sua própria perspectiva a perspectiva dos outros olhares. Né, o movimento sexual, o movimento cineclubista é um movimento bastante diverso também. É o calor, é o calor. Diversidade sexual, é um movimento bastante diverso. E ele tem vários olhares também, eu ia falar sobre isso, sobre a diversidade sexual, diversidade de gênero, diversidade étnica, diversidade de questões religiosas. A gente tem cineclube de tudo quanto é jeito, em tudo quanto é lugar do país. Mas a gente tem que ficar atento, aí eu já quero trazer um pouquinho dessa questão do Canal da Cultura e da própria Lei 12.485, que está pretendendo, né, se pretende com essa lei, uma democratização da produção para as TVs a cabo, só que é uma pretensão, como toda lei, e foi falado aqui hoje, é uma lei que pode acabar não realmente alcançando os objetivos porque ela se propõe, assim como esse Canal da Cultura, se ele não for pensado coletivamente por todos os grupos que pretendem ter acesso aos canais de expressão e os canais de comunicação, a gente tem que estar muito atento para realmente poder que esse canal da cultura ele seja gerido, né, numa gestão coletiva, uma gestão participativa, de que todos os grupos realmente possam ter voz, possam ter local, possam ter locus nesse canal, assim como a gente também tem que ficar muito atento com essa questão da Lei 12.485. Eu sei que aqui não são produtores audiovisuais, mas as TVs a cabo elas vão ter que estar abertas para a produção independente audiovisual regionalizada brasileira. E existe um fundo, né, que vem desse Condecine, que ele tem que ser regionalizado. A gente tem que batalhar para que esse fundo também esteja não só regionalizado, porque 30% ir para Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e o resto, 70%, ficarem com Sudeste e Sul, sendo que o Sudeste, a gente sabe muito bem aonde estão as produtoras de audiovisual, que é na capital do Rio de Janeiro e na capital de São Paulo, isso não vai provocar nenhum tipo de democratização de produção e nenhum tipo de democratização de expressão cultural. Então, legal, a diversidade é importante para a questão da comunicação, a gente tem que ter o nosso espaço, mas é preciso que os grupos sejam empoderados. Porque se a gente não tiver empoderado, se a gente não tiver fomento para que esses grupos possam realmente produzir, se expressar e se apropriar desses canais, o que vai continuar acontecendo é que os grupos fortes de comunicação, de audiovisual e de produção de conteúdo e difusão de conteúdo vão continuar sendo os donos do acesso, os donos da expressão, os donos da distribuição do conteúdo que é produzido no Brasil. E é um conteúdo produzido especificamente num eixo que, na verdade, nem eixo é, né? São 2 cidades no Brasil. É isso. Valeu, Saskia. Aqui.
Tem 7 pessoas inscritas, tá, pessoal? Ô, gente, longe de mim querer esvaziar qualquer debate aqui. Eu sou da Associação Imagem Comunitária, que foi muito pertinente a colocação que você colocou, porque uma das funções que a gente tem, além do acesso público ao direito amplo da comunicação, como reflexão crítica, processo formativo, é um apoio mesmo a outros grupos e entidades culturais e juvenis e tal. E a gente tem visto mesmo que a questão da formalização, que é um trabalho que a gente faz, de apoio à formalização, tem ficado muito difícil, principalmente com esse cenário que a gente teve ano passado, aí das suspensões de alguns convênios, enfim. Só pontuando isso, eu queria dar uma sugestão de encaminhamento, porque eu acho que a gente vozes dissonantes, mas tem uma convergência que a gente precisa dar andamento pragmático e bem objetivo em algumas questões para toda essa riqueza desse encontro se faça escutar e se reverberar onde tem que acontecer. Então, eu queria pontuar, me desculpe ao senhor, não é uma crítica ao Ministério, mas é uma sensação que eu tive ontem nos trabalhos de grupo, e a gente chegou a comentar isso uma dada hora, o Tiago estava lá, que essa metodologia que a gente pensou para conduzir, ela foi tão cartesiana, num momento de você ter que passar ação a ação, eixo a eixo, e que às vezes a gente vê que as questões estão se interpenetrando, as questões são transversais. Eu queria propor uma coisa, que se a gente pudesse pensar juntos uma revisão desse método para amanhã, e que, de repente, esse método se tornasse mais ágil, e a gente pensasse, de repente, vou propor uma dinâmica, a gente lê as ações que estão pendentes, tenta pensar em alguns eixos, ou eixos não, que vocês já pensaram, programas ou conjuntos de ações e atividades, mesmo que sejam pontuais, de natureza diversa, para a gente tentar consolidar alguma coisa mais rápida na plenária. E, com isso, quem sabe, a gente poder participar na elaboração dessa carta, porque eu pessoalmente, estou muito cansada. Gostaria demais de colaborar e eu acho que isso pode ser um encaminhamento para a própria plenária. Legal. Bruno? A proposta do método é essa, a gente lê as ações, porque vocês já meio que dividiram. Aí, dentro do plano de ações, vocês já têm alguns capítulos. E a gente, de repente, tentar trabalhar a partir do universo de capítulos, ler as ações que foram divididas no grupo, e aí os grupos tentam pensar em propostas de programas, ações, atividades bem pontuais, bem práticas, igual vocês estão propondo, mas não numa coisa tão cartesiana do tipo item 1.1.9, eixo 1, eixo 2, eixo 3, eixo 4, entendeu? Às vezes eu leio uma unidade de pensamento que está organizada naquele capítulo, e em grupo a gente discute conjuntos de ações. Não, isso aqui, para promover, por exemplo, vou falar está bem óbvio, pensar a produção sem pensar a circulação não faz sentido, como está proposto no eixo 3 e 4. Naturalmente, ao se falar de produção, você está falando de circulação. Aí, quando você vê, você está falando de uma dimensão de educação, porque eu acho que, embora a gente seja diverso, todo mundo aqui, eu estava até pensando nisso, por que a gente foi convidado? Cada um aqui tem experiências de métodos e de metodologias específicas, seja na ponta, seja com comunidades indígenas, seja com comunidades quilombolas, e aí que eu acho que vai ser a diferença, seja eu que vivo numa realidade de periferia do Sudeste, né? Assim, eu acho que a gente tem esse arsenal de métodos, mas na hora que a gente vai ver, vou tentar ser bem prática, a gente vai edital, a gente vai em oficina de formação, a gente vai em criação de conselhos, assim, um pouco das ferramentas que a gente pode se utilizar, elas são como se fossem pacotinhos relativamente limitados. É mais legal a gente pensar, entendeu? Um conjunto de um capítulo em que eu leio aquelas ações que vocês dividiram para o meu grupo, e aí a gente, com o grupo, tenta pensar, então, algum conjunto de ações, de atividades. Talvez isso gere um tipo de sistematização mais pragmática, até mais rápida para vocês sistematizarem. Porque ontem foi isso, assim, na primeira ação, a gente desenvolveu, na primeira ação do plano de ação, a gente desenvolveu 15 propostas. Quando a gente avançava, a gente falava, mas isso a gente já pensou lá. Mas isso não está naquilo? Será que a gente faz um Ctrl+C, Ctrl+V e muda essa palavra? E aí a coisa foi perdendo um pouco de sentido, foi virando uma coisa exaustiva. Hein? Não sei se eu me fiz clara, assim, Alciane, porque você se debruçou aí nesse método, não sei, vamos conversar, é isso. Eu acho que, assim, para a gente mudar o método, é uma coisa que a gente precisaria de uma avaliação de cada pessoa do grupo, né? Então, aí a gente pode conduzir o resto da conversa a isso, né? Para decidir se a gente fica ou não fica com esse método, não é? Eu só faria uma defesa desse processo que você chamou cartesiano. Não foi uma crítica. Não,
são as coordenadas, né, num plano. Então, o que eu só faria uma consideração importante, que é o seguinte: a gente tende a divagar muito na hora de formular coisas que a gente deseja. É completamente compreensível isso, não é? E a experiência que a gente teve também de testar essa metodologia antes é que existem algumas ações que as pessoas não conseguiam elaborar nenhuma ideia sobre uma coisa que, quando ela foi convidada a pensar sobre isso, saíram coisas, né? Então, inclusive, é para ampliar o horizonte comum. E isso tem a ver com isso. Sim, mas tem a ver com isso, o que desdobra com isso? E, no final das contas, a gente também vê num conjunto que uma coisa ajuda a outra a se realizar em várias perspectivas. Então, eu acho que precisa de uma avaliação de cada um, né, do grupo. E só uma coisa com relação... Aí os meus companheiros do grupo 5 que me desdigam se eu estiver enganada. Da nossa perspectiva, a produção e distribuição, elas deveriam ser políticas integradas. Você nunca deveria pensar na produção de um conteúdo, não é, sem pensar em distribuí-lo. Só que, olhe para trás, não é, não existe. Não, então, isso nos força a pensar ferramentas que possam garantir distribuição. A gente não tem uma política de distribuição de livro, né? Todos os materiais, que seja assim, uma coisa que possa ser integrada com as escolas, que possa com as bibliotecas, sei lá, não vou entrar no mérito. Mas existe uma necessidade de fazer uma reflexão sobre isso, porque a gente não tem distribuição de conteúdo de fato, né? Tem muita gente que produz e pouca gente que se ocupa dessa tarefa, que é fundamental, de distribuir o que é produzido. Então, o encaminhamento. Ou a gente chama uma pessoa de cada grupo que possa dar um depoimento e propor e acolher o ajuste de método que ela está falando, né? Ou criar alguma coisa em cima disso, né, para o trabalho amanhã, ou a gente mantém como está. Então, eu vou pedir um retorno de uma pessoa, pelo menos de cada grupo, que não queira continuar desse modo, não é? Ou que queira continuar desse modo. É melhor, né? Eu também acho. Bom, eu vou falar rapidinho, eu sei que está todo mundo cansado, meu nome é Bruno Tarim, eu não estou participando dessas discussões que estão acontecendo no hotel, eu sou aqui do Rio, eu não vim convidado pela organização, né? Eu me inscrevi para participar aqui hoje. E assim, dentro do que eu vi, eu não sei, eu posso estar patinando totalmente, afinal de contas eu não estou imerso nesse processo como vocês. Mas eu acho que tem uma discussão aí muito interessante, que é a questão da representação, por um lado, e da organização pelo outro. Eu acho assim que esse encontro aqui, pelo que me parece, ele vem de um histórico dos pontos de cultura. Eu vejo muitos pontos de cultura, a gente está falando de diversidade, vem dentro da secretaria, está vindo com essa questão da cultura a partir da perspectiva dos pontos de cultura, não é uma cultura qualquer, né? Então, dentro desse histórico dos pontos de cultura, eu acho que teve uma construção muito importante que tem que ser valorizada, e eu acho que esse processo aqui mas eu não sei, da onde eu estava hoje, eu não senti que se desdobrava em outros, que é a questão de como que a gente pensa essa cultura, não só como a circulação, como a produção, como o equipamento cultural, como o fomento ao espetáculo, ou como consumo, mas essa cultura como a comunicação entre a gente, ou como a comunicação é a cultura que faz a gente. Quer dizer, pensando isso a partir de uma ideia de que a comunicação hoje é rede, esse é o modelo da comunicação, e a cultura também se produz na rede. Você não produz cultura sozinho, enfim. Então, eu acho que assim, essa questão da representação é uma questão muito importante, e que eu vi aqui citada dentro dessa ideia de que a gente precisa de um movimento unificado, e como que isso funciona dentro de uma atividade feita pelo Ministério da Cultura, pelo um governo, e de um histórico de um Ministério da Cultura que tinha como ministra
a rainha do ECAD que estava indo detonar os pontos de cultura, enfim. Então, como que você faz esse movimento unificado dentro desse lugar? Eu acho que pensar essa representação é muito importante. Vai na linha do que o Tiago falou da organização, eu acho. Como que a gente pensa uma organização? O que é essa organização? E, por um outro lado, eu acho que a Alcione pode, enfim, eu posso estar patinando, mas ela está aqui representando o Ministério da Cultura, colocar, eu acho que, para além dessas discussões práticas, que eu acho que super importantes, enfim, sobre distribuição, produção, as leis, né, os marcos civis, mas é essa discussão de como que, na verdade, esse grupo aqui vai continuar fazendo um acompanhamento dessa política, como que ele realmente vai influenciar essa política vai ser um espelho dessa multiplicidade, eu não diria nem dessa diversidade, mas dessa multiplicidade que é a comunicação e a cultura dentro do contexto de cultura e comunicação a partir da perspectiva dos pontos de cultura, que é um modelo de cultura e de comunicação bem diferente da perspectiva da arte enquanto espetáculo, enquanto consumo. Então, assim, o meu ponto aqui eu acho que em 3 dias dá para fazer muita coisa, dá. Eu estou vendo que a galera avançou bastante, mas eu acho que isso tem que ser um processo de democracia. Falaram muito hoje de democracia direta, né, e tal. Eu não me arrisco muito nesse termo da democracia direta, não, mas como é que a gente pensa processos de radicalização democrática ou de democratização radical, a partir dessa perspectiva que está aqui, e depois pode ir expandindo. Quer dizer, construir um fórum, né? Construir um fórum no sentido de um lugar de fala livre, um lugar de fala aberta, um lugar onde o governo senta para conversar com as organizações, sem ser do lugar de governo, do lugar das organizações. E nem que as organizações e o governo só faz o que a sociedade civil quer. Claro que não. Não é assim. Enfim, é como que a gente articula essa rede que envolve governo, envolve ponto de cultura, envolve uns malucos que chegam assim do nada, vai falando de qualquer coisa, enfim, envolve muitas coisas. Eu acho que esse é um ponto muito importante de pensar e que eu queria deixar aí como reflexão para vocês para o trabalho de amanhã, que eu não vou poder acompanhar, mas espero poder acompanhar de outras formas, porque eu acho que a galera está preocupada com isso. Né? E vou chamar a Mãe Beth para fazer um... Opa, calma aí. Ah, é? Boa noite. Só para poder confirmar, quem não é ponto de cultura, podia me ajudar a levantar a mão, por favor? Só quem não é ponto. Quem não? Obrigado. E quem é ponto de cultura? Então, gente, serve. Eu acho que a gente está num processo misto aqui, né? Eu acho que está bem equilibrado, então, que bom, né? Mas eu queria aproveitar essa demonstração, porque eu estava ali no meio de pessoas que não eram ponto de cultura. O cara falou, todo mundo aqui é ponto de cultura, eu fiquei, caramba, tem alguma coisa aqui que está estranha. Mas, na verdade, eu venho aqui colocar uma preocupação, porque o colega levantou, né, questionamentos, e o Ministério da Educação e da Cultura, né, colocou aqui para a gente pensar. E aí eu estou pensando, porque do meu lugar, enquanto ponto de cultura, né, hoje os pontos de cultura, eles são espaços educativos não formais. Nós trabalhamos com metodologias criativas, inclusive porque cada um cria aqui a sua metodologia no seu ponto de cultura. Nós temos pontos de cultura que são rádio, nós temos pontos de cultura que são TVs, nós temos pontos de cultura de diversas áreas, de cinema, de teatro, de artes plásticas, artes visuais, né? E tudo isso voltado à comunicação, à expressão, né? Só que falta aqui, né, o entendimento da educação. Porque se nós discutimos um método de chegar a apresentar de uma forma educativa as nossas habilidades culturais, né, então nós estamos discutindo educação. Não essa educação formal, falida que nós temos hoje, que nós queremos transformar, né, que nós queremos mudar esse processo educacional. Principalmente quem está no chão da escola, né, junto com os educadores, porque hoje uma série de iniciativas são colocadas na escola, né, para poder dar conta. Só que a escola sozinha,
a escola em si sozinha não dá conta. Aí a gente tem que ter uma discussão que é a escola-bairro, aonde nós vamos ter não só a escola, o ponto de cultura, mas a rádio comunitária, a TV comunitária, isso tudo como um trabalho. Se eu estiver atrapalhando. Mas, na verdade... Escutei todo mundo. Bom, mas, na verdade, então, falta aqui também, a gente está chamando o Ministério da Educação, né? Porque eu acho que esse diálogo ele também é importante, porque a educação ela também nos engessa, mas ela também pode ser a gente pode também educar pela liberdade. E aí eu acho que nesse contexto, né, já que o Ministério da Comunicação não está presente, a gente vamos aproveitar para convidar o Ministério da Comunicação, mas o Ministério também da Educação, para que a gente possa criar também não só uma forma de comunicar e de expressão cultural, mas também de educar para a liberdade e para a cultura, para a comunicação. É isso. E adorei a história da carta também. Acho que esse processo aqui é democrático, porque estamos aqui uma representação legítima desse movimento. Legal, Mãe Beth. Vem falar, vai tocar? Fala aí. Vou fazer os dois. Vou colocar aqui para vocês aqui uma coisa que me veio à mente. Eu estava falando com o Tiago. Teve um tempo em que Orumilá chegou aqui à Terra. Orumilá ele é uma entidade que está acima dos orixás e abaixo de Olodumare, que é o Deus Supremo. E ele percebeu que a humanidade era muito triste. Ele olhou nos olhos da humanidade e percebeu essa tristeza. E pediu ao Olodumare que trouxesse os tambores para a humanidade e trouxesse a festa. E o Olodumare permitiu. E aí se trouxe os tambores, se trouxe o xequerê, se trouxe o lé, o rum e o rupi, se trouxe o gan, que é o agogô, se trouxe o xequerê. E a humanidade fez a primeira festa. E como a humanidade se alegrou. Porque a humanidade, de fato, precisa dos tambores, e precisa da festa, e precisa de alegria. De manhã foi colocado aqui que quando o tambor toca, o povo vai atrás. E o povo vai atrás porque o tambor alimenta a nossa alma. E os nossos tambores, ele não alimenta só a alma, mas ele também confronta. Porque lá em Pernambuco, na ponta, a gente quando faz a nossa sambada lá todo primeiro sábado de cada mês, e dá 10 horas da noite, surge um clima de tensão muito grande, porque a polícia vai chegar a qualquer hora, porque é até 10 horas que se permite. Ou seja, para a gente colocar esse mosaico da diversidade cultural, a gente coloca no território de muita violência. Hoje o professor colocou com a forma dele. Então, para a gente também fazer essa reflexão aqui de que esses tambores que de fato alegram a humanidade e traz essa diversidade de nação, do Jeje, do Queto, do Angola, do Nagô, ele se dá hoje ainda, desde aquele tempo que o Olodumare permitiu, ainda de forma muito tensa, mas também de forma muito alegre, porque de fato alimenta esse espírito e essa alma que a gente carrega. E é nesse espírito que eu quero cantar, afinal de contas a gente está no encontro de cultura. Um coco para vocês. Quero chamar Vince e quero pedir a vocês que a gente levante um pouco e que a gente deixe a alegria adentrar a nossa alma, porque os tambores vão tocar. E tem um coco que é da minha autoria, que é o coco de umbigada. E a gente tem umas palmas de mão e tem resposta. Todo coco tem que ter resposta coletiva e tem que ter a palma de mão. Tchá, tchá, tchá. E eu digo assim, ô diga lá que coco é esse? É o coco de umbigada. Diga lá que coco é esse? Cadê? Ô diga o nome desse coco, ô diga o nome desse coco. Pega aqui, gente. Ô diga lá que coco é esse? Ô diga lá que coco é esse? Oi. Ô diga lá que coco é esse? Cadê? Diga lá que coco é esse? No Guadalupe tem um terreiro, é o terreiro da umbigada. E mãe Bete de Oxum vem trazendo essa samba. Diga lá que coco é. Diga lá que coco é. Eu digo o nome desse coco, eu digo o nome desse coco. Diga lá que coco é esse, diga lá que coco é.
No terreiro da umbigada tem a escola de Mãe Preta. Mãe Preta vem chegando, o samba vem raiando, a umbigada vadeando, a Jurema consagrando. E diga lá que coco é, diga lá que coco é. Eu digo o nome desse coco, eu digo o nome desse coco. Diga lá que coco é esse, diga lá que coco é esse. No Guadalupe tem um terreiro, é o terreiro da umbigada. E Mãe Bete de Oxum vem trazendo essa sambada. Diga lá que coco é, diga lá que coco é. Eu digo o nome desse coco, eu digo o nome desse coco. Oh, diga lá que coco é esse, diga lá que coco é esse. No terreiro da umbigada tem a escola de Mãe Preta. Mãe Preta vem chegando, do samba vem raiando, a umbigada vadeando, a Jurema consagrando. E diga lá que coco é esse, diga lá que coco é esse. Eu digo o nome desse coco, eu digo o nome desse coco. Que o tambor entre a nossa alma e transforme, rode essa sociedade, uma sociedade de fato com mais diversidade cultural, de verdade, aquela que Orumilá pediu Olodumare e botou na casa de cada um de nós. Axé! Pessoal, me informaram, eu deveria deixar a Mãe Bete para o final aqui. Me informaram que a gente tem que fechar a sala em 15 minutos. Eu tenho uma sequência de pessoas aqui ainda que pediu para falar. Eu vou falar a listagem. Quem já falou, eu peço que... Pois é, então, quem quiser abrir mão... pois é, então, eu vou falar, eu vou chamando o pessoal, se puder ser muito em breve. Então tá, ó, Gésio, tá. Todo mundo que puder ser bem sucinto, infelizmente, no final sempre acontece isso. Não, sim. Não, só para falar que nessa construção, primeira construção da carta, eu acho fundamental a gente estar num processo de transição que a gente não sabe qual é o caminho que vai seguir o Ministério da Cultura, né? E esse esforço de pactuação com a sociedade civil que está sendo feito nesse momento tem que ser, de alguma forma, levado à frente. E eu acho que a carta tem que indicar para isso, né? Nesse momento de incertezas, né? A gente não sabe nem se esses gestores que estão aqui vão continuar nessa próxima gestão. Então é necessário fazer esse recorte, essa necessidade de continuar a pactuar. Eu ia falar algumas coisas como para a política de cultura com comunicação ser levada para frente, já tem que ser colocado com alguma prioridade, e prioridade é uma prioridade até orçamentária, né? Dentro das linhas de fomento do Ministério da Cultura, a comunicação não está evidentemente colocada, né? A comunicação comunitária, a comunicação para a diversidade, enfim, pensar dentro dos instrumentos, o Fundo Nacional de Cultura, agora a gente tem um Fundo Setorial Audiovisual reforçado, mas, enfim, mecanismos que dentro dos mecanismos de fomentos, né, se crie uma linha ou, enfim, algo específico para trabalhar com comunicação e cultura, né? Outra coisa rápido, a gente da sociedade civil, só lembrar, por exemplo, no Conselho Nacional de Cultura que teve eleição agora, por exemplo, a gente nem se candidatou porque a gente não conseguiu enquadrar em nenhuma, nem para ser comissão eleitoral, a gente não conseguiu enquadrar em nenhuma das predisposições faladas, né, pedidas no Conselho Nacional de Cultura. Então é uma ideia de ter que pensar também um pouco a cultura para o lado da comunicação para tentar agregar esse movimento. Rapidamente, porque o pessoal foi embora, a gente está fazendo um esforço, desde a Conferência Nacional de Comunicação, de reorganizar, fortalecer o movimento de comunicação, principalmente pelo Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, mas, enfim, uma agenda de entidades que não estavam articuladas pelo FNDC, agora também estão tentando se articular pelo Fórum, e a gente lançou esse ano a campanha, né, para expressar a liberdade, e a ideia é que a gente acha também que para a diversidade estar presente na cultura, na comunicação, é preciso a gente dar um passo maior
na normatização, numa nova legislação, e essa campanha é para somar esforços. Então, assim, a ideia é que essa campanha seja replicada em outros espaços. A gente tem um vídeo do CCLF, a gente está pensando em outras ações. Dia 18 de outubro, a gente vai ter uma atividade em Brasília. Então, é importante a gente ter um site para expressarliberdade.org.br, que a gente está tentando centralizar as informações, os materiais. A gente tem desde a Conferência Nacional de Comunicação, que não teve nenhum plano nacional, não teve, foi nem impressa, os cadernos de resolução. A gente fez uma plataforma, inspirado muito na plataforma argentina, que ocorreu com a mudança da legislação por lá, de 20 pontos brasileiros. A gente não tinha 21, a gente organizou 20 pontos num processo de discussão dessas entidades da sociedade civil, baseados na Conferência Nacional de Comunicação e nas bandeiras históricas do movimento. Então, essa é a nossa grande plataforma que a gente está lutando, que a nova legislação atenda esses direitos. Está lá a cultura digital, tem posições também relacionadas a direito autoral, a temas que dialogam com a cultura, a questão da diversidade, da pluralidade. Enfim, quem quiser conhecer, entra no site. A gente precisa que a sociedade também se aproprie, né, dessa pauta da necessidade de uma nova regulação para garantir, de fato, a diversidade. É isso, pessoal. Gente, então, vou só recapitular aqui rapidamente as coisas que foram levantadas. Como o Gésio lembrou bem, essa gestão é uma gestão em transição. Nós podemos não estar aqui num segundo momento, como podemos estar, não é? Então, acho que a situação da carta ela é bastante aconselhável para organizar. E só para recapitular os pontos que vocês levantaram, eu vou propor o seguinte, que vocês conduzam na carta os modos de continuidade desse processo, que vocês já surgiram na carta, os modos que a gente pode continuar esse processo que iniciou hoje, né? Lembrando, então, tem um convite, uma provocação para fazer um fórum nacional para discutir comunicação pública, desde da rádio padrão digital, o canal digital da cultura, o canal da cidadania também. A formação de uma espécie de fórum permanente de comunicação para a cultura, que poderia ser destacado das pessoas, algumas pessoas que estão aqui, instituições. A questão do financiamento, não é? O Fundo Setorial Audiovisual ter uma porcentagem regionalizada, né, para empoderar os grupos para a produção, e o MEC junto, não é? E levantar essa discussão de representatividade junto ao CNPC, que, na verdade, a comunicação não é uma linguagem artística em si, viu, Gésio? Uma estratégia que a gente tinha pensado é de convidar cada colegiado a indicar um membro que pudesse compor um espaço de debate das ações de comunicação e cultura, entendendo a ação transversalizada. Então, a gente entraria de um outro jeito, pelo conselho, a partir dos próprios colegiados. Então, essas são as minhas notas do que a gente levantou aqui brevemente. A questão do método, acho que está suspensa, porque a gente não conseguiu debater. E, então, podemos considerar essa nossa noite encerrada. A comida já está servida lá fora novamente. E o ônibus vai chegar daqui a pouquinho. Nós temos que sair daqui às 19 horas. Então, é uma coisa muito rápida mesmo. Desculpa.